Então a gente estava fazendo uma reunião no escritório dele e eu vi que aquilo não encaixava em nada com o perfil de uma imobiliária, as coisas que falava. Aí nesse dia deu assim, estralou. Eu falei assim, cara, agora eu acho que deu ruim. Fala pessoal, tudo bem? Pastor Danilo Moraes aqui para mais um JudaCast. Esse podcast foi criado com o intuito de fazer com que você tenha um relacionamento pessoal com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E no episódio de hoje nós temos aqui um convidado, nosso irmão em Cristo aqui na cidade de São João, que Deus me permitiu conhecer aqui. Ele é corretor de imóveis, ele vai contar um pouquinho da história dele, da relação dele com Cristo e também nos negócios, né? Porque a gente não é uma coisa no negócio, uma coisa na igreja, outra coisa em casa. A gente é cristão em todos os lugares. Então a gente sempre traz essas pessoas para contar as experiências que é possível ter um relacionamento com Jesus, mesmo em um mundo tão difícil como hoje. Otto, tudo bem, Otto? Tudo bem, irmão, tudo na paz. Meu nome é Otto Andrade, sou proprietário da Prime Imóveis aqui em São João do Boa Vista e tive o prazer de conhecer o pastor Danilo, né, nessa jornada aí. Deus é sempre bondoso conosco, colocando as pessoas certas em nossas vidas e no momento certo, né, irmão? Teve o prazer até de ter ele como pastor no meu casamento e é algo muito gratificante. A gente está aí na caminhada, né, em busca do reino eterno, em nome de Jesus. Amém, eu que agradeço aí. O Otto é o nosso corretor também, né? Onde a gente mora, foi ele que conseguiu lá pra gente. Deus usou a vida dele aí já 2 vezes aqui na cidade. Amém. A gente teve essa oportunidade de conhecer, né? A Selene também, a esposa. Que benção. Irmão, conta pra gente assim, como é que era o irmão assim na infância, a família já era cristã, como é que começou esse relacionamento com Jesus? Tenta fazer um túnel do tempo aí. É até um pouquinho engraçado e um pouco conturbado, né? Ao longo da minha trajetória aí, né? Nem sempre eu fui cristão, né? Ao longo do tempo minha mãe cresceu católica, então fui batizado na igreja católica e conforme a gente vai crescendo, os amigos vão entrando na crisma, primeira comunhão, eu fiz a primeira comunhão também, cheguei a ser coroinha na igreja católica. E minha mãe, quando eu tinha mais ou menos, em torno de 11 a 12 anos, assim, a gente acabou se mudando, né? E ela começou a frequentar a igreja evangélica, né? Geralmente as pessoas procuram mais ficar próximo de Deus quando está passando por momentos difíceis, de dor. Então, a maioria vai pela dor, né? Naquela época a gente passava uma dificuldade e minha mãe acabou firmando mais na igreja evangélica. Mas aí veio as decepções, né? Porque infelizmente na igreja tem gente que olha as pessoas, mas a gente tem que sempre estar olhando Cristo, né? E a gente sabe que em muitas igrejas, né? Infelizmente a gente tem muita panelinha, conversa de lado e acabou algumas coisas frustrando ela. Aí ela acabou se afastando um pouco, eu continuei indo na missa, aí um determinado tempo ela voltou novamente, eu continuei indo com ela, né, para dar uma força e tudo, quando ela voltou a frequentar a igreja evangélica, mas também vi algumas coisas lá relacionadas a dinheiro, entre outras coisas que infelizmente eu vi que não estava correto e acabei até falando, mãe, mas vamos, né, procurar um outro lugar porque não tá legal. Eu acabei vendo algumas situações que voltaram a decepcionar e acabei voltando para a igreja católica novamente. Certo. Aí eu sempre ia na missa, mas é daquele jeito, né? Não entendia muito, sempre parecia que era a mesma coisa, um compromisso, pouco repetido, né? Ia para, entre aspas, cumprir tabela. Sim. E foi ali que eu comecei a ler um pouco mais, ouvir um pouco mais de sermão, mas eu ficava assim, nossa, mas é muito pouco, né? Muito rápido e tudo. A palavra em si, né? O estudo da Bíblia. Foi onde me deu aquela vontade de procurar novamente. E aí Deus colocou a Selene no meu caminho. Que benção! Eu conheci ela em Belo Horizonte e nessas idas e vindas, né, que eu ia para lá de 15 em 15 dias. De passos, né? De passos. E aí eu ia para lá de 15 em 15 dias, porque dava quase 400 quilômetros.
todo domingo ela ia na igreja. E aí eu ia junto, né? Aquele início de namoro. Vamos agradar, né? Vamos agradar. Fazer aquela moral com a sogra e tudo. E foi lá onde virou a chave novamente, né? Eu sempre busquei muito a Deus no meu secreto, conversava com Deus diariamente. Tinha algo em mim que todo dia quando eu acordava, eu tinha o costume de agradecer a Deus pelo dia, por tudo que Ele me proporcionava, por poder andar, falar, trabalhar, aquelas coisas que a gente vai fazendo automático, mas que, querendo ou não, é um tempo que a gente tira com Deus, né? Então, ali eu virei a chave e comecei a me aproximar cada vez mais de Deus. Fiz o curso de batismo na igreja lá de Belo Horizonte, porque era pandemia, e acabei batizando lá em 2020. Em 2020 eu batizei. A Selene já era batizada, né? Então eu acabei batizando lá e desde lá segui firme na fé. Entendi. Lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte. Congregava lá. Exato. E aí quando eu estava em Passo, eu ia em uma igreja em Passo. Entendi. E aí foi caminhando. Foi assim, você aceitou Jesus, se batizou, mas você ainda não estava com aquele relacionamento íntimo com Cristo, ou estava ainda... Não, né? Quando eu resolvi batizar, né, eu já estava mais fundo, que fazia mais ou menos uns 4 anos que eu tinha voltado a frequentar a igreja junto com a Selene, né, 3 anos, e aí chegou naquele momento, que assim, a gente que vem da igreja católica, né, e aí os pais ficam enraizando aqui na gente, já batizou uma vez, não precisa batizar outra, mas quando você lê as escrituras, né, e consegue interpretar melhor, aí você vê que realmente só batizando que tem a salvação, né, irmão? Sim, é o que a gente busca. Você foi tendo mais acesso à escritura, vamos falar assim, né? Foi tendo mais acesso. Com esses contatos com a escritura, sua mente foi, não, peraí, então tá escrito isso, eu vou seguir o que está escrito aqui. Exatamente. Né? A gente não está aqui querendo criar nenhum tipo de... mas é que a gente tem que seguir o que está ali na escritura. Né? E aí o irmão foi congregando e foi ficando nessa relação. Passos, Belo Horizonte. Exato. Quanto tempo ficou nessa... Foram aí mais ou menos uns 7 anos. 7 anos, depois 1 ano aqui, né? E agora já faz 2 anos e meio mais ou menos que a Selene veio para São João. Mas foi um bom tempo. Foi bastante tempo. E como é que surgiu assim essa movimentação para São João? Como é que surgiu a questão da imobiliária? Já era lá ou foi acontecer aqui? Para a gente entender um pouquinho os planos de Deus aí. Então, eu trabalhava numa imobiliária de um amigo meu, né? Você já trabalhava lá, em Passo? Em Passo, desde os 17 anos, né? Terminei ali a faculdade. Faz pouco tempo, então. Faz pouco tempo. Aí eu jogava bola e resolvi parar para poder aprofundar nos estudos e para poder pagar os estudos eu tinha que trabalhar. Então eu comecei a trabalhar, eu tinha um amigo meu de infância, né, que o dono dessa ele era gerente geral nessa imobiliária, ele era casado com a prima desse meu amigo. Então ele arrumou lá para mim, que ele trabalhava lá desde pequeno, e aí eu fui seguindo, eu já fazia engenharia civil, era no ramo imobiliário, era algo que eu gostava. Entendi. Aí um dia esse meu amigo resolveu abrir a própria imobiliária, e eu fui com ele, fui crescendo, comecei como office boy, né, fazendo serviço de rua, Sim. a pé e tudo. Fui crescendo, entrei para o setor de locação, até eu vim a gerenciar. E um certo dia, um irmão meu por parte de pai, daqui de São João... Você já tinha parente. Exato, já tinha parente aqui. Porque a gente para entender, porque Passo de São João não é rota... de passagem, comum, né? E eu tinha uma tia também que morava aqui em São João, que ela era irmã da minha mãe, mas era casada com o irmão do meu pai. Entendi. Então, já tinha esse relacionamento aqui. Às vezes eu vinha nas férias ficar com o meu pai, mas na época meu pai não estava morando aqui, estava morando em Mogi Guaçu. Que próximo também. Próximo. E aí meu irmão me fez esse convite, ele foi lá em Passo, a gente reconectou, né? E ele me fez uma proposta de vir, falou para me estudar o mercado, que o trabalho que a gente fazia lá em Passo, ninguém fazia aqui, que eram os vídeos, uma parte mais voltada para o marketing. Parte de vídeo. Exato. Entendi. Então, estudei o mercado um tempo e busquei a Deus, né? Sim. Sem Deus dar a direção. O costume de pôr em oração, exato. Essas coisas. Aí, senti o coração muito calmo, quando a gente tá com o coração bem tranquilo e as coisas vão acontecendo, é porque... é pra ir, né? Mas você pediu uma testificação, alguma coisa clara, ou você só orou e sentiu paz? Eu orei. É importante que eu tenho, às vezes, dúvida, mesmo lendo a Bíblia todo dia, eu acho que tem muita gente que tem dúvida assim, como é que eu vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, o que eu faço para
assim, a certeza absoluta a gente nunca tem, né? As coisas vão acontecendo depois. Mas para que te impulsiona a tomar a decisão? Assim? Então, é que assim, eu sempre fui um cara que eu sempre tratei onde eu trabalhava como meu, né? Então, às vezes a gente vê muito isso até na Bíblia, né? Sim. Se eu não me engano, Jacó, né? Ele José, prestava um serviço muito de excelência pro seu senhor lá, né? Até que depois ele veio a separar e ter as terras. Então, eu tratava realmente aquilo como se fosse um negócio meu. Se precisasse ficar até 9 horas da noite, eu ficava. Se precisasse chegar às 6 horas da manhã, eu chegava. E eu gostava de fazer acontecer. Só que chegou um momento que eu não tinha mais para onde crescer. E aí surgiu essa oportunidade. Então veio a oportunidade junto com a vontade de buscar um algo a mais. E né? é importante o irmão falar isso, porque assim, às vezes as pessoas assim, não, fechou a porta ali. Não é necessariamente fechar a porta. Às vezes acontece da coisa não avançar num local e Deus está te impulsionando para outro. Mas lá você estava bem, você estava numa zona de conforto tranquilo. Estava tranquilo. Estava no auge ali da gerente já, novo, conduzindo as coisas. Seu patrão, pelo que eu entendi, amigo teu. Tinha uma proximidade. Sua relação. Então, mas é engraçado que foi assim, eu recebi o convite, né? E aí que vem, às vezes, os sinais, né? Sim. Porque, assim, é difícil a gente falar assim, Deus, se for pra mim ir, o Senhor fala. Nem todo mundo vai ouvir uma voz e falar assim, vai. Sim. Então, são pequenas coisas que a gente vai sentindo, vai né? se encaixando. Exato. Então, assim, eu pedi uma direção pra Deus, que se fosse pra acontecer, né? Que tudo encaixasse de uma forma leve, que eu não ficasse preocupado, porque, assim, é a vida inteira em uma cidade, né? Igual aqui em São João. Quando você nasce aqui, falou, é o fulano de tal, você é filho de quem? Então você conhece todo mundo. Essa cultura aqui no interior. Exato. Então lá eu brinquei, até quando a Selene e a gente vai pra Pasto, a gente sai na rua, dificilmente eu não cumprimentar umas 10, 20 pessoas numa caminhada, numa avenida. Então, deixar aquilo tudo pra trás, né, é um pouco difícil. É desafiador. Psicologicamente e tudo, né, tem que ter uma fé muito grande mesmo. Mas eu senti uma paz muito grande no coração e foram acontecendo algumas coisas no trabalho, né? Que era uma zona de conforto e começou a mudar algumas coisas. E aí foi me empurrando e eu fui vendo que era o momento de realmente eu sair. Sim. Então eu saí com o coração muito em paz. Eu lembro que até na hora que eu peguei minhas coisas, coloquei no carro, que eu despedi da minha mãe, eu tava com o coração muito tranquilo, assim, sabe? Muito calmo mesmo, parecia que estava numa paz que não era minha. A Bíblia diz, né, que a paz de Cristo tem que ser o árbitro no nosso coração, né? Então, mesmo a coisa aqui fora, às vezes, meio complicada, um exemplo, eu não sei como é que estava na época, mas assim, às vezes o mercado poderia até não estar bom, sim, as taxas subindo, porque eu falo, eu trabalho com ramo, né, o irmão sabe, de automóvel, às vezes, nossa, a taxa subiu, mas você está em paz, por quê? Porque você está no lugar que Deus quer sim, que você esteja, né? Com certeza. E foi algo assim, que eu sou sanguíneo, né, irmão? Pouquinho. Então eu sou um pouco ansioso, um pouco demais. Então foi uma paz que eu nunca tinha sentido. E aí eu sabia que era pra vir. Mas algo me falava que quando eu chegasse aqui, ia ter muita luta. Mas eu falava assim, se Deus mandou e tá dando permissão, é porque vai acontecer. Sim. Não sei como, mas vai acontecer. E aí eu vim, mas no caminho deu uma baqueada. Que o inimigo, querendo ou não, a gente tem sempre normal, uma batalha, né? A gente é ser humano, né? Então, a gente fica naquela batalha interna quando deu uns 100 quilômetros aí que eu cheguei no meio do caminho, deu uma apertada. Mas aí depois, quando chegou aqui, normalizou. A gente começou a trabalhar, foi encaixando, né? E a Selene já aceitou tranquilo. Aceitou. Assim. Ela sentiu paz também. Ela sentiu paz também. E é até engraçado que quando ela veio pra cá também, né? Aconteceram diversas coisas, porque ela é muito segura. Então ela não queria deixar, que ela tinha um cargo bom também, né? Ela estava estabilizada. Estava estabilizada, morava com tinha o queijo lá. Tinha pão de queijo. Pão de queijo, tudo certinho lá. Então foram acontecendo algumas coisas, ela mudou de endereço, ficou mais perto do trabalho, mas o ônibus demorava mais. Começou a mudar algumas coisas na empresa também, que foram, assim, dificultando a permanência dela, foi ficando um pouco desgastante. E teve o último, assim, para fechar com chave de ouro, que lá eles não mandavam ninguém embora. Então, se a pessoa quisesse sair, ela tinha que pedir. A conta. E aí ela foi conversar com a gerente dela na época e
liberaram ela para poder demitir ela e fazer o acerto e ela poder vir. Então, foram algumas coisas assim que é só Deus mesmo, né? Você vê que ele vai encaixando e ele foi funilando para poder fazer. Mas você veio primeiro? Eu vim primeiro. Fiquei... Já tem 5 anos que eu tô aqui, eu fiquei 2 anos e meio para 3 aqui sozinho, organizando, arrumando as coisas, né? E nesse meio tempo a distância ficou maior. Porque daqui em BH dá o quê? Dá 7 a 8 horas mais ou menos de viagem. Chãozinho bom, 600 quilômetros. Mas E aí você veio e já montou a imobiliária? Então... Vamos lá, vou tentar entender essa fé aí. O meu irmão tinha um escritório e ele fez a proposta, né, de vir e tal, e a gente abriu a imobiliária e tudo, mas ele sempre era muito do marketing digital, né? Foi até lá que eu conheci nosso grande irmão Caio. Tá aqui o Caião que nos ajuda nas gravações hoje. E aí... Foi uma bênção na minha vida também, né? Acho que Deus preparou tudo, né? Eu conheci o Caio, conheci o Vinícius, foram 2 pessoas ali que fez uma proximidade, acho que até por conta de questão de futebol, essas coisas. Sim. E nós ficamos muito próximos, né? São pessoas que eu tenho como uns irmãos que Deus me deu aqui. E aí eu cheguei aqui, falei, tá, beleza, vamos, e cadê o escritório? Então, o escritório vai ser aqui no meu escritório. E assim... Aí as coisas foram, não, peraí, assim. Foram mudando um pouco do que a gente tinha combinado, né? E aí eu peguei e dei uma assustada. Mas falei assim, não, vamos lá, né? Vamos iniciar, a gente tem que começar pra gente ver como que vai ser. Então, fez a abertura do CNPJ ali, né? Tudo. E até um testemunho, né? Porque eu falo assim, eu vim na fé mesmo. A gente veio, eu combinei um Prolabore, né? Meu irmão iria investir. Nesse investimento eu ia tirar R$ 1.500 só mensal da empresa. Eu falei, não, tranquilo. Eu tinha o seguro-desemprego e ia dando para complementar um pouco, né? Para poder ter uma renda pelo menos aliviada. Mas teu irmão não era teu sócio? Ele era meu sócio. Ele tinha mais um sócio. Mas você não sabia desse... Que era sócio, não, sabia que era sócio dele na empresa atual, né? Então a gente fez a imobiliária em 3 partes, em 3 sócios. Aí quando eu vim, teve esse baque. Não, tranquilo, vamos contornar isso, vamos trabalhar, Deus já abençoou, já abriu porta e vamos que vamos, né? E aí a gente começou no escritório dele, que é num bairro, né, próximo ao centro, mas não é um ponto visível, não é um local que passava muita gente e tudo. Sim. E aí eu acordava cedo, né, eu lembro que eu acordava cedo, saí de casa todo dia, fiz uns cartãozinhos de visita com um telefone daqui e ia, batia de porta em porta. E aí venda é sempre um pouco mais fácil, né, de fazer a captação do imóvel, porque todo mundo quer vender. Sim. Mas mesmo assim ainda, você é filho de quem? Você é de onde? Então o interior tem muito isso, né? Então a gente enfrentou uma barreira que realmente é as mãos de Deus abrindo porta, né? Porque a gente sozinho, por mais que eu trabalhava muito, saía cedo e voltava só à noite, ou quando chegava à noite, tava ali cadastrando imóvel, as coisas, ia dormir 10, 11, meia-noite lá cadastrando imóveis e organizando para outro dia. Então foram 2 anos assim nessa pegada, né? Sim. E nesse meio tempo aconteceu bastante coisa, né? Então, além de não ter ali o ponto que a gente tinha combinado e tudo, aí toda hora acontecia alguma coisa interna na sociedade. Era Deus já movimentando. E aí as coisas pareciam que não ia, sabe? E nesse meio tempo fez a abertura do CNPJ, né? E aí na hora que fez a abertura do CNPJ fez no meu nome e fez um contrato colocando eles como sócio, porque eu tinha o Cresce e tudo, né? Enfim, aí na hora que abriu o CNPJ cortou o seguro-desemprego. Aí eu fiquei com um salário realmente de R$ 1.500. Então eu tive um salário ali do salário que eu fazia retirada mais o seguro-desemprego por uns 2 meses só. E aí depois eu fiquei com R$ 1.500. Aí já deu um desespero, né? Porque R$ 1.500 já não dava para fazer muita coisa. Eu tinha que ir visitar a Selene em Belo Horizonte. E numa dessas idas, né? As coisas já estavam um pouco mais complicadas. Eu lembro uma vez que a gente... Porque assim, era um pensamento diferente, né? Mas quando eu vim, Deus abrindo portas, mas querendo ou não, tinha o jugo desigual, né? Porque eles não eram cristãos e tudo, mas eu não tinha muito esse entendimento ainda. Eu achava que ia dar certo, que eu era filho de Deus. Negócio. Exato, e espiritual à parte, mas a gente sabe que não é. Então começou a dar muito atrito. Lembro uma vez que a gente foi fazer uma reunião em São Paulo, né? Meu irmão lançava um player lá, que é até famoso no mundo cristão e coach, Paulo Vieira.
Então a gente estava fazendo uma reunião no escritório dele e eu vi que aquilo não encaixava em nada com o perfil de uma imobiliária, as coisas que falava. Aí nesse dia deu assim... Estralou. Eu falei assim, cara, agora eu acho que deu ruim. Eu acho que não vai para frente isso aqui não. E assim, não tava vindo recurso ainda, né? Tinha algumas casinhas já que eu tinha alugado, tava dando uns respiros, mas não pagava assim nem a conta direito, né? E aí veio a calhar de eu vender uma casa no condomínio, logo nessa época, né? E aí eu consegui fazer um caixa para não depender mais do investimento, né? E aí as coisas começaram a fluir. Mas nesse dia em São Paulo, acho que foi assim uma virada de chave. Eu comecei a pensar, nossa, meu Deus, tô aqui já quase um ano, minhas coisas não acontecem, e na hora que vender um negocinho ainda tem que pôr dinheiro no caixa, e o que for dividir ainda dividir por 3. Não era nem ganância, sabe? Mas era que você via o fluxo que estava indo no comércio, né? E aí você pensava assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu peguei e lembro que eu fui dormir assim bem preocupado, mas eu lembro que quando eu fui orar, Deus falou assim comigo que não era para eu preocupar, que ia dar tudo certo e que em breve a imobiliária ia ser só minha. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu senti uma paz, né? Que isso ia acontecer. Me veio isso em pensamento. E aí vai daqui, vai dali, as coisas foram acontecendo, foram caminhando, né? E passou alguns meses, o meu irmão teve um atrito com o sócio dele e ele saiu da sociedade. Só que como o meu irmão, ele tinha o argumento que ele investia. Então quando o sócio dele saiu, automaticamente ele pegou a parte do sócio, porque o sócio era sócio na empresa, na outra empresa dele, de lá que saiu o investimento. E aí, na época, eu fiquei chateado, porque eu não achei justo. Se está saindo um sócio, era para dividir a cota dos outros sócios, enfim. Mas, assim, às vezes eu tô também sendo errado, de querer uma parte, sendo que o combinado era investir, e eu deixei nas mãos de Deus. E aí foi seguindo. E aí logo aconteceu, né, do meu carro fundir o motor. Eu estava indo para Belo Horizonte e eu dava algumas caronas para reduzir o custo, né? E eu estava com carona no carro e acendeu a luz no painel, que superaqueceu, né? Mas eu estava assim num lugar que não tinha nada. E aí eu fiquei preocupado e eu levava às vezes homem, mulher, então como tinha mulheres no carro, eu fiquei um pouco preocupado e cheguei tendo um ponto de apoio, um restaurante. Quando eu liguei pro seguro e o guincho veio, né, a gente levou pra oficina e realmente o cara falou, não tem jeito. O motor do 3 cilindros, né, o irmão que mexe com o carro vai saber, de alumínio ele colou todo, então eu perdi o motor. Aí para fazer o motor era acho que 10 mil, alguma coisa assim. Deus abençoou, eu consegui achar um motor usado com 5 mil quilômetros, que o cara tinha tido um acidente, mas não danificou, deu PT, mas não danificou o motor. E aí eu comprei esse motor na mesma cidade que o carro parou. É algo assim, surreal, que Deus encaixa, né? Mas quando aconteceu, eu recebi o orçamento, aí eu liguei para a Selene e falei, amor, deu zebra, eu acho que não vai dar. Porque a carne fala mais alto, né? Sim. Nesses momentos de dificuldade. Lógica, né? Você fala assim, 1.500, motor 8 mil, não tinha nem limite no cartão, irmão. Eu falei assim, agora Deus ia falar, amor, não vai dar. Do jeito que tá as coisas aqui, eu vou ter que ir embora. Eu sei que eu vim pra gente buscar uma melhoria de vida, mas eu volto para trás. Lá em Belo Horizonte também, né? Antes de eu receber essa proposta em São João, eu tive uma proposta em Belo Horizonte para trabalhar lá em uma imobiliária e gerenciar lá. Assim, às vezes eu vou para aí, a gente corre para outro lado, não sei. Dou um passo para trás, volto de novo, porque do jeito que tá aqui, que agora o que aconteceu não vai dar. Aí ela eu estava bem apavorado mesmo. Aí ela falou, não, fica tranquilo. E aí vem a auxiliadora, né? Auxiliadora idônea. Eu tenho um cartão aqui, eu tenho uma reserva também. A gente passa o motor divide, né? Eu lembro que na época o rapaz dividiu para mim 6 vezes no cartão. Não cobrou nem juros. E a mão de obra o cara cobrou acho que R$1.000 na época. Sei que tudo deu para ajustar ali em torno de 8 mil. Ficou 2 mil mais barato e ainda consegui parcelar muita coisa. E aí a Selene foi me ajudando, a gente foi caminhando, foi estruturando, né? E aí chegou uma hora, eu morava aqui em São João quando eu vim, né? Eu tava morando com o meu irmão na casa dele.
Só que chegou uma hora que a convivência estava muito desgastada e já não tinha jeito mais. Deus já estava deixando insustentável ali. Exato. Eu estava procurando uma casa para alugar, mas o que eu conseguia ganhar, né, o que eu ganhava, ainda não dava para pagar um aluguel e ficar sozinho. Então foi onde eu dei um ultimato na Selene também, né? Falei assim, ó, se você não vier para São João, infelizmente não tem como mais a gente namorar desse jeito, porque eu vou te ver de quanto tempo. Às vezes, se eu juntar dinheiro, eu te vejo de 3 em 3 meses. Sim. Então, tá na hora de você vir, a gente alugar uma casa, você trabalha aqui junto, que eu preciso contratar uma pessoa, você vem, me ajuda, a gente vai começar ali meio que do zero, né? Mas a gente vai crescendo junto e vai caminhando, né? E aí ela veio, topou, topou assim, né? Meio empurrada, né? Mas tem conforto da casa, né? Família. O pai dela sempre foi um pai muito assim, que nunca deixou faltar nada, trabalha muito para trazer tudo para eles lá, né? Para ela, para a mãe dela e para a irmã dela também quando morava. Então, querendo ou não, tem aquele receio, né? Putz, vou lá, nunca paguei aluguel na vida. Sim. Não sei como como que vai ser, se as coisas lá vão dar certo. Mas comprou a ideia e veio, né? Deus também deu um jeitinho de empurrar a irmã ali. Um empurrão coletivo aí, né? E aí, quando ela chegou, começaram a acontecer umas coisas bizarras, assim, que foi findando mesmo a sociedade, sabe? Meu irmão tinha uma moça lá que cuidava do financeiro dele, que era muito gente boa. A Isabela saiu e aí entrou uma outra moça. E ela começou a colocar umas coisas, assim, pontuar algumas coisas como se estivesse desconfiando, sabe? E umas coisas nada com nada, e até chegou um dia que eu estourei. Aí eu falei, a sociedade pra mim não dá mais. Se você quiser ver quanto você investiu, eu não tenho um recurso agora, mas a gente faz parcela e eu vou te pagando aos poucos. E aí eu sigo com a sociedade. Se você não quiser, não tem problema, eu já tô aqui, agora eu tenho que continuar. E eu continuo como corretor, eu abro uma outra empresa, porque a Prime, querendo ou não, sempre foi mais a minha cara, né? O que aparecia nos vídeos e tudo. Falei assim, já tô aqui, já fiz esse processo todo, 2 anos e tanto. Então, para me voltar atrás, agora que tá começando a caminhar, então eu prefiro que ou eu compro sua parte, ou eu saio e vou sozinho. Você compra a minha parte. Aí ele topou, né? Deus amoleceu o coração dele lá. Aí ele aceitou vender a parte dele. A gente fez um parceladinho lá e, graças a Deus, paguei tudo correto, né? Coloquei e aí a Prime se tornou somente minha. Minha e de Jesus, né? Que abençoou ela. O sócio majoritário é Cristo, né? Mas é interessante, irmão, até para as pessoas que vão assistir aí entenderem assim, o que Deus faz, né? Porque você veio de lá, tava tudo certo lá, e aí você fosse analisar, nossa, mas eu vim para cá, só problema, parece que... Mas não é, Deus já tinha algo, né, específico, e às vezes a gente que fica insistindo em coisas, e é normal, né, Deus tem um tempo para cada um, assim, mas Deus já tinha te mostrado que a sociedade não estava fluindo, que você aqui também, a Selene lá, bem longe, também não era um negócio legal, né? Nenhum relacionamento assim pode se sustentar assim, nessa distância. E também, querendo ou não era um relacionamento diante da palavra de Deus, né, irmão? Sim. Querendo ou não, a gente tava errados, né? Era um jugo desigual no sentido assim, da sociedade, por questão de crença. Você e a Selene não é por crença, né? Os dois acreditam na mesma coisa. Mas não estava com o amparo do Senhor, né? Como um casamento. Né? Exato. Então aí Deus meio que foi apertando para tudo ser ajustado. Aí. E até quando a Selene veio, né? Aí a gente já conhecia o irmão e tudo. E enquanto não... Eu falo assim, eu lembro de uma palavra que o irmão falou. Que você é muito... como se fosse um cientista, né? Você é muito teórico, né? Então... Gosta de umas minúcias. Então, não, peraí, vou tentar isso aqui então. Se não der certo... Pelo menos eu tentei. Então, eu lembro que o irmão falava muito dessa palavra e quando a Selene veio, acho que por as coisas não a gente tá morando na mesma casa, mas não ser casado, tinha muito atrito, né? Muito atrito. Até por questão da mulher hoje, nos dias de hoje, né? Querer ser autoridade no lar, mas não só por isso, né? Parecia que toda hora não tava em paz o lar. Então,
a gente passou um momento de luta e muitas vezes eu busquei o irmão, né, que eu não via saída mesmo. E aí parece que aí o Caio casou, né? O Caio e a Camila casaram e foi meio que um exemplo pra gente, né? Que a gente tinha que regularizar as coisas perante ao Senhor, né? E aí foi algo que eu busquei, que nós buscamos ali. Parece que a partir do momento ali que selou aquele compromisso, né? Parece que não virou a chave, ligou o motor. E as coisas começaram a caminhar, né? Eu pecava muito também na questão do dízimo e oferta. Era algo que eu sempre falava assim, mas nunca tá sobrando, nunca dá, nunca... Então, eu fiz uma aliança com o Senhor, não no sentido de barganhar, né? Mas eu fiz uma aliança com o Senhor que eu não iria faltar mais. E graças a Deus as coisas foram acontecendo, mas não porque eu queria algo em troca, mas porque eu queria seguir o que estava na palavra, né? Queria seguir o manual da vida e ver se ia funcionar mesmo. Então, a partir do momento ali que eu coloquei as coisas em ordem, que eu comecei a fazer o que estava na Bíblia, né? Realmente Deus me fez prosperar não só financeiramente, né? Ele me fez prosperar também dentro do meu lar, no convívio com as pessoas e tudo. Sou um cara que sou muito bom de coração, né? Eu quero ajudar todo mundo, mas a gente sabe que tem um tempo de Deus para tudo, né? Sim. Às vezes a gente posterga esse tempo. Na verdade, eu vejo assim, Deus já tinha tudo pronto, como tinha na vida de todo mundo, né? Que a gente hoje está conhecendo a história do irmão. Mas Deus já tinha esse plano para o irmão aqui, Deus já viu essa Prime pronta aqui, Deus já viu você e a Selene casados, Deus já viu os filhos daqui a pouco, em nome de Jesus, né? Deus já viu tudo. Só que a gente tem livre-arbítrio, né? E a gente tem um tempo que Deus respeita esse tempo. Com certeza. Só que o que acontece? Muitas pessoas não ficam atentas aos sinais, por quê? Porque não estão buscando o Senhor em oração, na palavra, congregando, né? Por isso é importante você estar sempre em contato com pessoas que estão nesse caminho, porque aí um fala uma coisa, opa, peraí. Aí o outro irmão opa, peraí. E aí você vai juntando as pecinhas e fala assim, peraí, vou fazer um checklist. Eu gosto de falar, eu sempre uso esse termo, eu gosto do checklist do Senhor. Então no caso do irmão, é uma sociedade. Quem que é o sócio? O sócio é meu irmão, mas ele não acredita na mesma coisa que eu. É outra pessoa lá, que não sei o nome, mas também não acredita. Tá errado. Vai, biblicamente, então eu tenho que ajustar. Só que na época ele vai, vamos tentando. Sim. Aí na hora que o irmão sentiu, tique. Ele está ajustado. Esse negócio da Selene lá, tá esquisito, não tá certo isso aqui. Veio, mas ainda não casamos. Temos que, da palavra de alguma forma entrou. Não, temos que ajustar. Ajustou? Tique. Mas dízimo e oferta, Deus fala que Ele honra, que Ele abre as janelas do céu e derrama a bênção sem medida para aqueles que são fiéis. Né? Não é uma, que nem o irmão falou, não é uma questão de barganha, mas é uma questão de fidelidade. E aí, não, tem que ajustar. Ajustei. Tique. E aí, o que aconteceu? As brechas se fecham. Sim. E Deus derrama. Derrama numa proporção assim, que a gente consiga... Às vezes a gente sofre de bobeira, né? Porque eu falo assim, eu também sou muito racional em questão assim, vamos casar? Vamos. Mas ok, eu queria te pedir num lugar legal, né? Eu queria fazer alguma coisa, nem que fosse um almoço, e eu não tinha dinheiro nem para aliança, né? Eu não tenho dinheiro nem para aliança, porque foi assim, quando a gente mudou pro escritório, né? E as coisas mudou de local, né? Que a gente desfez a sociedade, eu tinha parcela para pagar, as contas do escritório, e ainda tive que comprar mesa nova, porque eu não tinha nada, cadeira, tudo. Já é no lugar onde o irmão é hoje. Isso, na avenida. Aí eu tive que comprar tudo do zero. Então, Deus tinha mandado uma bênção, uma venda, logo que eu desfiz a sociedade, eu consegui comprar as coisas todas. Deus sempre colocou o chão para eu pisar, né? E aí eu falei assim, a Selene, não, nós temos que casar e tal. Eu falo, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar aliança. Eu ia ver aliança, 8 mil, 9 mil. Aí até que resolvemos ver uma aliança com um rapaz lá em BH, que é o Urives, e que a amiga da Selene tinha comprado também. Sim. E assim, por ele vender em casa, essas coisas, não tinha o preço mais caro que a loja, a grama dele era bem mais barata e tudo. A gente conseguiu achar uma que encaixava ali, Deus mandou recurso pra gente comprar aliança. E aí, foi assim, vamos que vamos. Na hora que a gente encomendou aliança, começou a surgir recurso. Aí, quando vê, não, vamos fazer um almoço. Que
foi onde a gente fez ali uma pequena celebração, né, com os irmãos e aí as coisas foram acontecendo. Então, às vezes, a gente trava, né, e não recebe o que Deus tem pra gente por teimosia. Sim. Então, eu acho que Deus faz, igual Ele fez na minha vida, mas se eu tivesse ficado sentado no sofá esperando, as coisas não aconteceriam também. A gente tem que se posicionar na obediência, né? Isso eu sempre falo. Né? Deus não quer que você fique lá esperando as coisas caírem do céu, mas você tem que estar sempre em comunhão com Ele, com intimidade com Ele, obedecendo. Né? Tem uma frase que eu ouvi, acho que foi num filme, alguma coisa assim, que relacionada a Jesus, que a gente acorda de manhã com muitas preocupações, né? Não é mais pai de família, assim, nossa, o que eu tenho que fazer, tenho que vender, Só que assim, tudo bem, você pode até se organizar, mas a maior preocupação que você tem que ter, assim, eu só tenho que seguir Ele. Exato. Tipo, a única preocupação que qualquer um tem que ter no dia é seguir Jesus. Então, se você tem o trabalho, você vai lá trabalhar, mas a tua preocupação é cumprir os princípios de Jesus. E aí a venda vai acontecer, a conta vai ser paga, as coisas... Só que a gente fica preocupado, mas vai que não. E aí você quer atropelar e Deus deixa, porque Deus não é um Deus de... né? Ele permite, só que aí a gente dá aquelas cabeçadas e volta pro normal. Né? Exatamente. É algo que às vezes a gente quer fazer muito na força do braço, né? Sair e falar assim, hoje eu tenho que vender. Até que eu comecei a entender que não era eu que vendia. Eu levava o cliente, mas as coisas só aconteciam porque Deus já tinha colocado aquela pessoa que tinha um sonho de ter um imóvel, ou aquela pessoa que tinha um imóvel e não estava conseguindo alugar, e Deus me usou para ser um canal para alugar aquela casa, e às vezes até alugar para uma pessoa que a gente tem muito no escritório, né? A gente sabe que hoje o sistema está muito opressor, né, irmão? Quando a gente fala o sistema, a gente fala do mundo, o que o diabo quer, né? Isso é verdade. Então, a gente sabe que a gente trabalha e chega no fim do mês, o salário quase não dá. Então, a gente vê muita gente com dificuldade, às vezes, de pagamento, que a gente tem que fazer a cobrança porque é de praxe, né? Mas, às vezes, a gente segura uma ponta de cá para o cara conseguir respirar de lá e conseguir pagar o aluguel, nem que seja 1-2 dias depois, sem ter que pagar um juros, sem um déficit financeiro a mais ali para ele. Então, eu acho que de uma forma ou de outra, não é só um imóvel que entra para alugar, né? Por trás desse imóvel, às vezes Deus está nos usando para dar um alívio para uma família. Eu penso sempre muito nisso, né? A imobiliária, na verdade, é só um meio para o reino de Deus se manifestar, né? É que eu sempre costumo dizer assim, que não eu, né? Mas a Bíblia diz isso. Tudo que nós fazemos, todas as habilidades, né? O irmão tem uma habilidade, o irmão tem um dom, né? Da comunicação, da venda. Deus deu esse dom não para que o irmão enriqueça e só vive para si. Lógico, a riqueza está tudo certo, Deus não é contra conforto, ganhar dinheiro, está tudo bem. Mas Ele te deu isso para que você seja um canal de bênção, um meio de abençoar pessoas através do seu trabalho. Exatamente. Né? Conhecer Jesus. Né? No caso, eu lá no carro, o irmão aqui, né, no marketing, é tudo um meio para o reino aparecer. Com certeza. O recurso é necessário para a gente viver aqui, sabe. Né? E Deus sabe o que a gente precisa e tudo, mas tem gente que acaba colocando isso em primeiro lugar, né? E às vezes, igual no nome do irmão, não deve ter muito, mas faz falcatrua, altera quilometragem. Com a gente é a mesma coisa, se vê de tudo, né? A gente que vende o mesmo lote para 2 pessoas, a gente que às vezes quer tirar uma vantagem na hora que o inquilino deixa o imóvel, quer que arruma coisa que não tem, é inquilino que sai e deixa coisa e fala que já tava, e briga e bate a perna. Então a gente vê que hoje está muito comum, né? Desculpa até a palavra franca, mas a desonestidade. Sim. E ainda mais no ramo da corretagem, né? A gente vê que o pessoal vendeu muito uma ilusão, né? Às vezes o cara aluga carro ali para vender um curso e fala que vende não sei quantos milhões no ano, vendeu não sei quantos milhões no mês. E tem até uma palavra que é muito legal que usam VGV, né? VGV, valor geral de venda, né? Então o cara vendeu uma casa ali de 3 milhões no condomínio. E hoje no mercado, do jeito que tá, o dinheiro subiu. Então entrou ali 2 milhões em permuta. Esses 2 milhões que entrou em permuta, ele não ganhou comissão, ele ganhou a comissão só em cima da venda dos 3 milhões. E ele coloca que fez um VGV de 5 milhões, que é os 3 milhões do imóvel mais os 2 milhões da permuta.
Então o pessoal vende uma ilusão, né? Então você vê que às vezes... Na cabeça de quem está vendo, ele ganhou uma comissão em cima de 5 milhões. Exatamente. E aí ele vende aquele peixe para mostrar para os compradores, né? Para a pessoa que tem interesse em negociar o imóvel, ó, esse cara aqui tá vendendo muito e vão comprar com ele. E tanto para o cara que vai deixar o imóvel para venda ou tem um imóvel para locação, ó, vamos lá na imobiliária do fulano, que eles estão vendendo demais e tal. Então tem todos esses gatilhos aí, né? Entendi. Que, querendo ou não, claro, ele fez um VGV, mas a pessoa que não entende acha que ele ganhou a comissão em cima de 5 milhões. Então a gente vê muita coisa hoje no mercado, né? Corretor autônomo que pega o imóvel da pessoa para alugar, não faz análise de ficha, direto chega a alguns casos assim, coloca uma pessoa qualquer no imóvel do proprietário, recebe ali o primeiro mês de aluguel, depois deixa a bomba como proprietário. E aí depois esse mês nos procura, fiquei 5 meses sem receber o aluguel e me entregaram o apartamento todo sujo e tudo. A gente teve um caso recente de uma proprietária que mora em Portugal, uma corretora alugou apartamento particular para uma pessoa e ficou por conta da proprietária receber os aluguéis mensais e fazer administração. Ela recebeu o primeiro mês ali e depois o pessoal pagou mais 3 e nunca mais pagou. Então morou mais 5 meses no imóvel sem efetuar o pagamento do aluguel, saiu do imóvel, não pintou, não pagou conta de água e luz. Então, infelizmente, tem pessoas que visam apenas o lucro, né? Isso acaba atrapalhando porque assim, a pessoa que anda correto Exato. sofre, né? Tanto o inquilino, que é um inquilino, né, que firme, que tenta pagar, aí o proprietário também já fica a risco, mesmo ele sendo bom, porque já passou por uma situação, aí né, atrapalha todo o mercado. Né? Nesse caso mesmo, os inquilinos que a gente alugou, né, eram 2 irmãs que trabalham o dia todo e tudo, levaram pra gente onde trabalha, né, foram aprovadas no seguro fiança, que é uma garantia a mais, que é onde se o inquilino não paga, o seguro paga a proprietário, e mesmo assim ela estava meio que com trauma, ela não queria seguir com a locação, que ela ficou com medo, que era 2 mulheres, que se não desse conta de pagar, mesmo falando para ela que tem a garantia do seguro fiança, né, e que detonaram o apartamento, se não ia detonar. Aí até que a gente faz esse trabalho, quase perde o cliente e para contornar leva tempo, né? Entendi. Então são coisas que dificultam e nos fazem gastar uma energia a mais, né? É a mesma coisa, um carro que chega lá pro irmão, um exemplo, chega lá um carro 2012 com 20 mil quilômetros rodados. Até que o irmão acreditar que o velocímetro não foi voltar, né? É complicado. Nosso ramo lá dá uns 3 podcasts aqui de história do que acontece, né? Mas aí é o que eu falo lá pro pessoal, né? Principalmente o Léo, que trabalha comigo lá direto, né? A gente tem um propósito ali. Não é vender carro, é expressar Jesus. Vender carro, lógico, a gente está ali e Sim. quer vender e vai vender. A existência da loja para vender tem um investimento ali, né? Do proprietário e tudo mais. Ele quer um retorno daquilo, está tudo certo, faz parte. Mas a gente tenta se manter firme nisso, porque a gente sabe que Deus honra o que é certo. Ah, mas tem gente que ganha bem mais. Não, deixa ele ganhar do jeito errado, eu vou tentar ganhar do jeito certo. E eu acredito que Deus vai... Acredito não, tenho certeza, né, que Deus sempre honra. Né? Só que é difícil, tem hora que você fica, né, num dia que você tá ali, né, e aí você não tá muito consagrado, aí você já vê uma pessoa lá andando de carrão e você ali com aquela luta com o seu carrinho e tal... Não, senhor, tira isso da minha cabeça, vamos voltar aqui para o propósito, né? Exatamente. Mas, irmão, para a gente ir para uma reta final aqui do bate-papo, eu conheço, né, o irmão, sei um pouco como funciona aí a questão de imobiliária, mas pelo que eu entendi, o diferencial da Prime Imóveis, que é representada pelo Otto e pela CNN ali, o diferencial, lógico, é Cristo, mas trazendo para uma questão natural para que as pessoas consigam entender melhor. Eu acho que o irmão ele usa bastante o bom senso baseado na Escritura. Vou tentar explicar para ver se o pessoal vai entender. Que nem eu faço lá. Qual que é a garantia? A garantia do carro é 3 meses, pela lei do Código do Consumidor, né, de algum defeito do veículo. Aí o cara acabou de pegar o carro, pegou o carro hoje. Amanhã ele vai dar partida no carro, a bateria riou. A bateria é garantia? Não necessariamente, porque a bateria é um desgaste natural de um carro usado. Mas o cara acabou de pegar o carro.
Então o que a gente faz lá? Não, vai lá, troca a bateria, a gente vai pagar. Por quê? Porque existe um bom senso além da lei. Sim. Né? Eu creio que o irmão se baseia muito nisso, baseado em Cristo. Com certeza. Tipo, temos que ter contrato? Tem que ter contrato. Tem que ter seguro lá, que é a lei? Não, tudo bem, vamos ter o seguro. Mas acho que o bom senso, ele se sobrepõe a isso, ou não? Com certeza. Fala assim, a gente não é perfeito, né? Falar pros irmãos que a gente nunca pegou. Às vezes a gente erra até sem achar que a gente tá errando. Às vezes a gente acha que tá fazendo bem e não tá. Mas principalmente, assim, eu falo na venda, né? A gente preza muito por uma negociação que seja boa por ambas as partes. Eu não sou aquele vendedor Casas Bahia, né? Por exemplo, você foi visitar um imóvel e aí eu tô ali te cobrando, oh, mas aí você vai ficar, não vai? O cara já falou que vai pensar e tudo, e o cara fica tentando empurrar, né? Às vezes não é nenhum negócio muito bom e o cara tá tentando empurrar ali, fazendo o cara tomar a decisão meio precipitada, porque às vezes você pega um proprietário que às vezes tem um imóvel que tá vendendo um valor de oportunidade, porque tá passando por uma dificuldade, e aí o cara quer fazer aquela negociação acontecer a todo custo. Eu acho que acima do que a gente faz, né, o trabalho que a gente faz para concretizar o negócio, eu acho que antes da gente sentar na mesa para discutir valores ou proposta, Deus já sabe se aquele negócio vai acontecer ou não. Então é algo que eu prezo muito assim. Se eu ver que uma coisinha tá errada, eu já não sigo. Ah, mas esse imóvel aqui tem essa pendência aqui, mas pode ser que não vai dar nada não, só vamos seguir. Conversa meio torta. Não. Ó, tem isso e isso. Tem esse risco lá na frente, você quer seguir? Se você quiser seguir, ok. É igual a gente faz muito financiamento, né? E o financiamento, ele é um pouco mais delicado. A gente sabe que hoje nem todo mundo consegue comprovar a renda que precisa financiar. Às vezes a pessoa consegue pagar a parcela, mas não consegue comprovar a renda. E desde quando a pessoa entra no financiamento, né? A gente gosta de deixar tudo redondinho ali para, ó, você vai pagar isso de parcela. Pode ser que lá na frente peça isso. Esses são os pontos que podem dar errado. Você tá ok, quer continuar? A gente sempre tenta expor ao máximo a operação para que a pessoa tenha ciência do negócio que ela está fazendo e que é um negócio transparente. Igual um exemplo, que a gente vê muitas imobiliárias fazer. Vende um imóvel financiado. Aí assinou o contrato ali, às vezes combina um sinal, às vezes nem combina. Combina para dar a entrada na hora que a pessoa vai assinar o contrato de financiamento. Tem muito corretor que ali na hora que assinou o contrato já fica no pé do comprador ou do proprietário que quer que o cara dá um sinal para ele tirar a comissão. Mas se no meio do financiamento tem várias vertentes, o banco não avalia no valor que o imóvel precisa ser avaliado. Um exemplo, estou vendendo um imóvel por 600 mil, a pessoa está dando 100 mil de entrada e vai financiar 400. Aí vamos lá, que o banco avaliou em 400 mil o imóvel. Então, opa, que o banco está emprestando não bate. Então o banco está emprestando mais do que o imóvel vale, um exemplo. Aí vai lá, barra o negócio e tem que voltar para trás. De qualquer jeito o cara vai ter que devolver o dinheiro, entendeu? Mas aí não, aí já gastou. Aí quer processar o cliente porque ele não seguiu com a compra, sendo que no contrato tem lá que se o financiamento não der certo por motivo ali, é devolvido o sinal e é desfeito o negócio sem ambas as partes pagarem multa. Então aí tem gente que força essas situações e querendo ou não acaba sendo algo ali desconfortável, né? Sim. E querendo ou não, enganoso, não é ético, né? Também, né? Não é ético, é enganoso. Então, eu gosto de, igual quando a gente vai fazer um financiamento, eu só recebo a comissão depois que o imóvel é registrado no registro de imóveis e o dinheiro cai na conta do vendedor. Aí ele já até recebeu a entrada antes e na hora que cai o montante final, ele passa o recurso pra gente. Então, a gente preza sempre por um negócio muito transparente, né? E lá com a gente também tem aquilo que o irmão falou, né? Do carro, é a mesma coisa com a casa. A gente faz a vistoria, né? E coloca que o inquilino tem um prazo de 15 dias para fazer a contestação. Porque a gente faz a vistoria, mas não mora no imóvel. Às vezes eu abro a torneira 5 minutos, mas na hora que vai lavar uma louça ali 1 hora, com a torneira aberta, acaba vendo algum detalhe, um vazamento que a gente não viu, dá mais descarga e vai ver que tá vazando um reparo, alguma coisa. Então a gente sempre tenta ali deixar ciente com o proprietário, né? Que tudo que acontece naquele primeiro mês realmente é um tempo muito pequeno para uma torneira que dura 10 anos. Aí o cara tá ali faz 20 dias. Aí já passou dos 15 dias que ele tem para contestar, deu 20 dias, a torneira começa a vazar, começa a sair água na borrachinha, alguma coisa. É um prazo muito curto para um material que dura, tem uma longevidade, né? Sim. Então a gente tenta ter esse jogo de cintura ali, porque a gente sabe que não é fácil também.
Tem muito... Você fica no meio dos dois, né? E tem muito proprietário que é assim, né? Ele tem o imóvel, ele só quer receber, ele não quer gastar. Então, às vezes, a gente ouve ali umas coisas que não tem que ouvir, que se a outra pessoa acaba explodindo e tratando o cara mal de volta, ou até a mesma proprietária, seja ele homem ou mulher. E a gente sempre, eu até brinco, né? A Selene é meio nova do meio, às vezes ela fica meio chateada com as coisas que ouvem, e fala assim, mas é normal, a gente tá aqui para servir, né? Então, quando a gente entende que a gente está aqui para servir, as coisas começam a funcionar. O mesmo cara que briga, daqui meia hora ele liga, autoriza a fazer o reparo, pede desculpa pelo jeito que falou. Sim. E quando se a gente inflama, aí vai embora, aí cria uma má impressão, a gente dá um mau testemunho, né? Sim. Então, quando a gente contorna isso, né, tentando, nem sempre é fácil, né, irmão? Às vezes você ouve algumas coisas e eles falam, pô, peraí, eu nunca falei assim com você, por que você está falando assim, né? Algum dia eu deixei de te dar um suporte, alguma coisa, e nunca aconteceu, né? Enfim, aí a gente dá uma pontuada, mas... precisa se posicionar também. Exato, porque senão Senhor, também, né? Tipo... só amém, não dá, né, irmão? Mas a gente tenta ali esboçar, né, o que Jesus faria, né? Nem sempre a gente consegue ser igual, mas ter um coração bondoso, explicar, não, é porque é assim, tá pouco tempo no imóvel e tal, e contornar da melhor forma possível, mostrando um coração bondoso, né? Um coração de Davi. Coração de Davi, coração ensinável, né? Coração que se arrepende, né? Isso é importante. Mas amém, irmão, foi uma bênção aqui esse bate-papo, assim, sei que dá para falar muito mais coisas assim, mas eu acho que deu para as pessoas entenderem o que é você ter paz quando você tem um chamado, um propósito, que as coisas muitas vezes não vão dar certo da maneira que você acredita, né? Lógico que sempre deu certo. Sim. Só que na nossa cabeça, nossa, mas eu acho que eu vou voltar, nossa, mas eu acho que não era isso. Mas não é, Deus estava já ajustando para você colocar lá o checklist em ordem e na hora que as coisas se ajustaram, né? O irmão, assim, eu conheço um pouquinho da história do irmão, eu sei que a Prime Imóveis está indo muito bem, graças a Deus. Glória a Deus. Né? Esse motor fundido ficou no passado, né? No passado, glória a Deus, Deus abençoe. O irmão está conseguindo comprar e vender e alugar sem precisar, eu creio eu, assim, que nem no começo, assim, aquela coisa, nossa, eu preciso. Não, eu preciso, continuo precisando, mas descansando no Senhor, né? Fazendo esse trabalho, o nome do irmão, né? Da Prime Imóveis aí cada vez mais conhecido, que Deus vai honrando isso. Com certeza, né? É algo que a gente preza, né? Não só por honrar o nosso nome, né? Ter um nome bom na praça, igual diz o São Joanense, mas também as pessoas veem que ali tem um cuidado de Deus, né? Sim. Que a gente busca fazer o que é correto, né? Acho que Deus precisa ser visto lá, exato, né? Nas negociações, no local, a pessoa entrar lá, se sentir bem no local. Sim. E principalmente sentir, eu falo pelo meu ramo também, as pessoas precisam sentir verdade. É um mundo da mentira, né? Com certeza. A gente estava conversando, que a internet então virou a terra da mentira. Então, aonde tem muita mentira, a verdade também, quando ela é dita, quando ela é expressada, também chama atenção. Com certeza. Então a gente tem um campo grande aí para se manter. É que ficar na verdade é difícil. É difícil. Mas é a nossa missão, né? A gente vê que a mentira faz mais barulho, né? Sim, mediaticamente, no mundo... Encurta caminhos que você acha que vai ser mais fácil. No mundo do sistema é muito mais vista, né? Sim. Mas a gente faz pensando na glória, né? Não é? E é nessa questão de negócio, que nem carro e casa, eu acho que a casa ainda é mais complexo um pouco, porque tem algumas variáveis a mais. Porque quando você começa numa mentira, geralmente a mentira hoje, com as informações que tem, ela aparece muito rápido. Sim. Então, assim, quando você começa uma conversa, um exemplo, vamos supor que eu estivesse mentindo lá no carro, esse carro não é minha vizinha, esse carro não sei o quê. Aí daqui a pouco, mas é muito rápido, aquela conversa, ela chega no ouvido do cliente, não, mas você não falou que era da vizinha, porque alguém já falou, não, esse carro... Já acabou, a mentira já caiu por terra. Já aconteceu. Agora, quando é verdade, você fala uma coisa que é verdade, você tem paz no que você está falando, mesmo que a pessoa está desconfiando ainda. Mas depois as coisas vão se encaixando e a pessoa percebe que aquilo era verdade porque a conversa ficou reta. Sim. Né? Isso cabe a nós falar a verdade. Não, se você fizer assim, vai ser assim, mas pode acontecer. Você dá todas as alternativas. As alternativas, né? Você dá as possibilidades, mas dá também os
os contras, né? Os prós e os contras do que pode ocorrer. Acho que isso é muito importante, né? Num comércio geral, né, irmão? Sim, não, é na vida, né, em geral. E eu falo assim, a gente vê em São João, né, o atendimento é algo que a gente brinca que é um pouco precário, né? Então, eu ouvi falar algumas vezes, aí eu vi umas situações assim, e o pessoal tem essa... Às vezes você entra num comércio, né, a pessoa te olha de cima e embaixo para ver se você tá de chinelo, o que você tá vestindo, para ver como que vai te atender. Então é algo que a gente preza também, né, fazer um bom atendimento, independente se a pessoa vai alugar um imóvel de R$500 ou comprar uma casa de 3 milhões. Sim. Acho que todo mundo ali é irmão nosso, né, sim, e a gente tem que prezar pelo mesmo caminho ali. Deus não está preocupado com a casa de 3 milhões, Exato. Deus não está preocupado com o aluguel, Deus não está preocupado com nada disso, Deus está preocupado que as pessoas o conheçam para que sejam salvas, né? E lógico que nem a gente já falou, né? A gente precisa de recursos, o irmão precisa pagar conta, precisa, e Deus vai honrar aquilo que a gente precisa. Né? Irmão, mas deixa um recado final aí para quem vai assistir aí, que você sentir do Senhor, de compartilhar de toda essa experiência aí. Pessoal, o meu recado é: se inscreve no canal aqui. Aí sim, aí ficou bom. Deixe seu joinha e ative o sininho, hein? Que vai ter muito mais conteúdo. Pastor Danilo é um homem muito usado por Deus. Eu tenho certeza que o plano dele aqui nessa terra, né, é salvar muitas vidas. E às vezes você pode estar ajudando, compartilhando esse vídeo para alguém. Às vezes alguém que passou por um momento difícil igual eu passei, né? A gente esboçou um pouco aqui, mas tem muita coisa ainda pra gente contar. Quem sabe num podcast futuro. E às vezes vai ser uma injeção de ânimo para a pessoa permanecer em Jesus, permanecer firme no propósito que Deus tem para ela, porque todas as coisas aqui são dele, né? Então, ele já sabe do seu futuro antes mesmo de você nascer. E o pastor sempre traz palavras muito, não só abençoadas, tá? Nem só de graça vive a igreja. Amém. Então, a gente vê hoje, o pessoal prega muita graça, né? E a gente tem que pregar a verdade também, por mais difícil que seja. Tá errado? Vamos casar. Não tá dizimando? Vamos dizimar. É na dor que vem o crescimento. Então, às vezes a gente tem que colocar as coisas em ordem para poder entrar no eixo ali, no trilho. E aí mostra que não é... Capacidade você sempre teve, sabia fazer, mas não é o que a gente sabe fazer. É Deus querer que aquilo aconteça, né? Também. Benção. Pessoal, segue a dica aí, se inscreve, curte, compartilha, comenta, manda para todo mundo aí, que eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Deus abençoe a todos.